Eu sou Priscila Lopes, sou diretora técnica da clínica Heavy Mais e sou especialista em emagrecimento. E sempre eu vira e mexe, eu tô aqui pra gente falar de um tema, né, de um atalho, de um obstáculo, um convidado, uma receita, tudo para que você saia desse platô de acomodação e comece o seu emagrecimento. Que o pontapé inicial, gente, o pontapé inicial é difícil, mas quando você tem pessoas à sua volta para te ajudar, fica mais fácil, né? Então, quanto mais você conhece o seu estado, como você tá, o que é que te influencia, que você não tá conseguindo emagrecer, o que é que acelera seu emagrecimento, fica muito mais fácil e aí você leva isso pro resto da sua vida, tá? Tá ok? Tudo ok? Som? Então, tá me vendo bem, né? Então, assim, hoje eu vou falar um pouco sobre a linguagem corporal no emagrecimento. Como a nossa linguagem corporal influencia no nosso emagrecimento. Na verdade, a nossa linguagem corporal influencia em vários setores na nossa vida, né? É porque é uma forma da gente se comunicar. A gente não só se comunica verbalmente. Então, às vezes, só no olhar, só no gesto, você já entende o que o outro está falando. Então, essa linguagem não verbal, essa linguagem corporal, ela diz muito do que nós estamos pensando, do que nós estamos planejando, né? Do que nós queremos. Então, várias vezes, eu só olho para o meu filho assim, ele já sabe o que eu quero dizer, né? E a gente tem essa relação com muitas pessoas próximas. Então, só em olhar, você já entende o que o outro quer passar para você. E muitas vezes, o que a gente fala não condiz com o que a gente sente. Então, quantas pessoas falam, tenha certeza, você fala, você quer fazer isso? Quero fazer. E por dentro você não quer fazer. Então, da sua boca, verbalmente, sai algo, mas o seu corpo expressa outra coisa. Então, você fala assim, quer viajar? Quer viajar? Quero viajar. E aí, tá tenso para viajar. Ou então, vamos emagrecer? Não, eu tô ótimo. Eu tô muito bem como eu tô feliz como eu tô. E aí já vai consertando a roupa, né? Então, assim, diz muito. Então, essa linguagem corporal, ela diz muito mais até do que uma linguagem verbal. Então, você fala pro outro, né? Com a convicção, mas por dentro, você não é aquilo que você quer expressar. Eu mesmo tenho muita dificuldade em dizer não. Dizer não quando uma pessoa me pede um favor, mesmo às vezes eu sem poder. Então, várias vezes eu já falei que podia e por dentro eu tava aqui, ó, não quero, ou então tô nervosa, e aí eu passo a imagem do que não tô nervosa, mas eu já começo aqui, ó, mexer em cabelo, né? A roer unha. Então, nós damos sinais, o nosso corpo dá sinal. Então, não é só o que a gente fala, né? O verbal, a forma da gente se comunicar verbalmente, a proporção é, você se comunica verbalmente 7%, né? O tom da sua voz é 37%. Então, você pode falar a mesma coisa de duas formas. Por exemplo, alguém te chama para ir para um lugar. Você quer ir para outro lugar? Quero. Então, você quer ir para um lugar? Quero. Então, você fala uma coisa, mas o tom da sua voz, né, demonstra outra. E é incrível como a nossa linguagem corporal, ela diz muito. Para vocês terem noção, a maioria dos pacientes, quando eu faço aqui uma avaliação, né, para emagrecer, eles chegam aqui com vergonha, sentam nessa minha cadeira aqui, e aí botam aqui, se escondem, pegam a almofada, ficam tímidos, às vezes não querem nem tirar a roupa para fazer a avaliação, para fazer a bioimpedância, para fazer a perimetria, porque sentem vergonha. Então, eles expressam muito isso nos detalhes. E é incrível, quando os pacientes eles emagrecem, como é libertador. É como se algo travasse eles, porque a obesidade, ela traz consigo várias dores, né? Então, é como se elas se libertassem dessas dores. Não só as dores físicas,
porque isso também faz mudar a postura. Imagina uma pessoa acima do peso, né? Então, ela modifica todo o seu padrão corporal. Então, ela modifica a sua pisada. Você diminui o arco começa nos pequenos detalhes, né? É muito peso. Eu sempre falo, sempre falava com meus pacientes quando sentiam dores nos joelhos e eu tenho uma dor danada no joelho. Eu falo assim, meu Deus, Deus é tão perfeito, mas fez duas estruturas tão pequenas para suportar o nosso corpo, né? Fez um joelho e um pé. Olha o joelho, olha o tamanho do pé para suportar o peso todo corporal de cada indivíduo. Então, muitas vezes, essas estruturas elas não aguentam e pela essa sobrecarga, né? Por essa pressão, elas sofrem desgaste articular. A pisada da gente mesmo vai mudando. Então, aquele arco do pé que é fisiológico, né, que muitos têm, outras pessoas não têm, num paciente com obeso, ele vai diminuir totalmente. Você vê a pisada de um obeso, uma pisada plana, tá? Então, assim, eu lembro quando eu estava gestante, né, você vai passando por as fases e sua postura vai modificando. A barriga vai aumentando e você vai, né, se adaptando àquela nova forma do seu corpo. Então, o obeso também, a pessoa que está com sobrepeso também, ela vai modificando o seu centro de gravidade, ela vai modificando o seu pisar, ela vai modificando a sua forma de caminhar, porque é fisiológico, você vai buscando, escapes, e a gente chama posturas antálgicas, né? São posturas de proteção. Então, o seu centro de gravidade, ele muda. As pessoas obesas, elas têm essa postura, o centro de obesidade, da gordura, ou centro de, o centro de cada pessoa de gravidade, ela vai mudando. Então, quando eu tava grávida, eu andava assim, com a barriga pra frente e andava, a gente chama, né, aquele caminhar de pata. E o obeso, quando tem uma gordura abdominal muito grande, também vai modificando isso. E eu sempre falo, tem duas formas do paciente obeso ele modificar a postura, né? Pelo excesso de gordura, ele vai modificando a postura, e pela vergonha. Então, os pacientes que estão acima do peso, alguns, não estou falando todos, mas quem está insatisfeito com alguma coisa do seu corpo, ele vai mudando a postura. Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela tinha uns seios muito grandes e a postura dela era muito, né? A dorsal dela era muito curvada por dois motivos: pela sobrecarga do peso, do excesso do peito dela de gordura, e por timidez. Então, ela, para esconder os seios, ela adotava essa postura aqui, é uma postura de proteção e uma postura também de timidez, de vergonha. Então, muitas pessoas tímidas, elas têm essa postura. Eu lembro que eu também tinha uma amiga minha, Mai, que ela tinha muito essa postura, ela era muito envergada. E ela justificava sempre porque ela teve rinite, ela espirrava muito e foi adotando essa postura. Mas essa postura que ela adotou na infância, ela levou pro resto da vida dela. E ela se tornou uma pessoa tímida. Então, ela é aquela pessoa retraída que ela nem olha para você. Então, a nossa postura corporal reflete muito de quem somos. Reflete muito nossas histórias, né? Nossas vivências, nossas histórias de sucesso, nossas histórias de fracasso. Revela muito quem somos e, principalmente, como nós lidamos no nosso dia a dia, como a gente se vira na vida. A nossa postura reflete como a gente se vira nessa vida da gente, né? Como a gente reage aos insucessos, como a gente reage ao medo. Então, eu tô aqui falando com vocês, vocês podem achar que eu tô tranquila, mas aqui por dentro, eu tô nervosa. Então, se cada um parar agora nessa live e começar a se enxergar, como é que eu tô agora? Eu tô de braço cruzado, né? Eu tô aqui falando com vocês, gesticulando, e cada um tá como? Estão largados no sofá? Estão com os ombros curvados, né? Tá toda aí largada, descabelada. Então, nesse momento, olha aí como é que você tá com a sua postura, porque isso reflete muito como nós estamos para a nossa vida. E nessa pandemia, muita gente adotou essa postura. Tanto uma postura de se largar, como uma postura de vítima.
né? Então, assim, por estar trabalhando em casa, por estar trabalhando em home office, começou a colocar de lado, né, a sua imagem corporal, começou a colocar de lado a sua autoestima. As pessoas não se olhavam mais no espelho, né? Poxa, como é que eu tô? Por quê? Porque não saía mais para o outro ver. E o olhar do outro, pra gente, às vezes é muito mais importante do que o nosso olhar para conosco. Então a gente se arruma pro outro, a gente quer estar bem pro outro e para você, né? Como é que tá você quando se olha no espelho, né? Como é que tá você quando veste aquela calça? Então, primeiro a gente tem que se arrumar pra gente mesmo. Então, analisa como é que tá a sua postura, tá? A sua linguagem corporal. E essa linguagem corporal, ela pode ser muitas vezes burlada. Essa linguagem corporal nossa, ela é muitas vezes sabotada pelo outro, sabotada por nós mesmos. Muitas vezes a gente nem é aquilo, mas de tanto o outro falar, a gente acaba acreditando que é aquilo. Você é tímido, né? Não sou tímido. E aí vai começando a ficar encurvado, olhar abaixo. E você acaba absorvendo esse pensamento que nem é seu. De tanto o outro falar, você absorveu para você. E acontece muito isso na nossa vida, né? Acho que desde criança, que é a nossa formação de autoestima, começa a formação da nossa postura, da nossa linguagem. É de infância, né, que a gente começa a formar os nossos valores, começa a se enxergar no mundo de quem somos, como nós somos estimulados. Então, muitas vezes nossos pais falam alguma coisa e a gente toma para si como verdade, mas é a verdade do outro, não é a sua verdade. Então tudo depende de como você foi criado, de como você foi estimulado e como você começou a aprender a lidar com o mundo à sua volta, com os problemas à sua volta. E as pessoas as crianças principalmente, que são obesas desde criança, desde cedo, elas enfrentam essa questão de autoestima. Elas enfrentam essa questão de dores emocionais, dores físicas, né? Porque a criança, quando ela é obesa, ninguém quer chamar ela para jogar no futebol, né? Por quê? Porque ela tem uma passada, ela corre menos, ela se cansa mais. Isso já vai começando, né, a sua formação de autoestima. A criança, se ela é obesa, ela já começa essa discriminação, já começa esse bullying. E aí vai formando o quê? A sua autoimagem. E vai formando a sua concepção no mundo. Então, a criança, desde cedo, com esse sobrepeso e com essa obesidade, é uma criança que ela tem dificuldade em dizer não para poder ter a aceitação. Então, ela fala muitas vezes o não pela boca, mas o seu corpo quer outra coisa. E ela acaba começando aí os síndromes, né? Síndromes de autossabotagem, síndromes de autoestima baixa. Tem uma síndrome chamada que é a síndrome do impostor. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho dessa síndrome do impostor. Porque você vai mentindo para si mesmo, você vai se sabotando, né? Quantas vezes a pessoa fala para você, você fez um trabalho tão bom, parabéns, e você tem dificuldade de aceitar esse elogio. Você se acha incapaz. Não foi nada não. Não, eu nem mereço isso. Que nada. Muitas vezes é confundido as pessoas que, obrigada, foi ótimo mesmo. Pode ser até confundido como soberba. Rosa, minha linda. Isso é muitas vezes confundido como soberba, você se achar, né? Então, poxa, Pri, você fez um trabalho excelente. E eu falo, foi mesmo. Eu sou muito boa no que eu faço. Então, a gente foi acostumado desde cedo a não falar assim. Se alguém falar assim, Pri, você vai ser excelente profissional. Aí eu falo, que nada, né? Você fica assim com essa humildade toda. Mas muitas vezes essa humildade toda, você não aceitar os elogios e não aceitar a sua evolução, isso compromete muito a sua aceitação. Você é boa mesmo, você é boa no que faz, né, Rosinha? Você é excelente no que faz. Então aceita o elogio. Aceita que as pessoas te elogiem. Porque você não aceitar esse elogio, dizer que você não tá bem, não significa dizer que você é humilde, não. Você acaba, progredindo para essa síndrome do impostor.
Então, sempre que uma pessoa fizer um elogio, você nunca vai aceitar, porque você vai se achar sempre desmerecedor disso. E nós merecemos muito, né? Nós lutamos dia a dia, nós estamos aqui nesse mundo, ó, para sermos felizes, né? Não, Catinha? A gente está aqui para ser feliz. Então, se alguém falar para você que você não é capaz, você não aceita isso, porque essa é a opinião dela, não é a sua opinião. Não toma essa opinião como verdade sua. E quanto mais, se a pessoa falar que você não vai conseguir, que não vai dar certo, mais você vai acreditando e você vai trazendo isso para a sua vida. Você vai trazendo isso para o seu dia a dia. E você começa a não acreditar em você. Você acaba se desestimulando e acaba entrando em desacreditação. E se você não acreditar em você, ela não vai acreditar em você. Então, se a pessoa falar para você que você não vai conseguir, se a pessoa falar para você que você não é capaz, você tem que demonstrar o contrário. Por mais que lá dentro você possa até ter um sabotadorzinho lá falando que não é capaz, mas a partir do momento que se você falar para ela, eu sou capaz, eu vou conseguir, não, você tá enganada, eu sou capaz sim, eu vou emagrecer e eu já tô conseguindo. Isso é ideia sua. Se você quiser, eu te mostro, viu, Dona Rosa? Então, isso é ideia do outro. E se você mostrar para o outro, ficar cabisbaixo, aceitar que ele não veja sua evolução, não vibre com suas conquistas, se você ficar cabisbaixo, se você aceitar isso, aí que ninguém vai acreditar mesmo. Então, você tem que ser, tipo você, né, Marli? Você tem que ser a primeira a acreditar em você. Marli, que tá aqui na live comigo, quando ela fez a avaliação, ela falou, Pri, eu não vou contar pra ninguém que eu vou começar o meu emagrecimento. Porque eu já ouvi tanta gente falando que não ia dar certo. Porque eu já tinha tentado outras vezes, não ia dar certo. Que eu não vou contar pra ninguém. Só meu marido e meu filho vão saber. Porque senão vão ficar colocando coisa em minha cabeça, dizer que eu não vou conseguir, e é bem capaz de eu não conseguir. E Marli fez isso, e Marli, gente, já perdeu 10 quilos. E tá todo mundo perguntando o que Marli fez, por quê? Porque ela não deixou que o pensamento do outro, ela não deixou que o outro a sabotasse. Então, ela não aceitou o sabotador do seu lado, porque a gente já basta nós mesmos. Nós somos nossos fiéis sabotadores, né? Sempre tem aquela vozinha da gente, né? Quando a gente tem um pensamento assim, sempre tem assim, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então a gente já se auto-sabota. A gente já tem essa síndrome do impostor. Então se a gente deixar que o outro tome conta, vai ser pior ainda. Exatamente. E Carlinha sabia. Então, e se a gente passar essa linguagem para o outro, vai ser pior ainda. Porque essa linguagem que a gente adota aqui, ó, eu tô aqui como para vocês, né? Eu tô aqui com o ombro para trás, eu tô aqui falando com vocês. Então a minha voz tá tendo um tom, né? Um tom assim de afirmativo. Se eu tivesse aqui, gente, né? Tem a síndrome do sabotador, mas então, tudo é como a gente fala, tudo é como a gente se expressa. Então, para vocês terem ideia, eu estava lendo uma pesquisa que foi feita em 2012 na Califórnia, em São Francisco, onde um grupo de pesquisadores, eles colocaram 110 adolescentes para ficarem andando de cabeça baixa e de ombros curvados, tá? Por um tempo, não lembro exatamente, tipo 30 minutos, 102 jovens ficaram andando de cabeça baixa de ombros curvados, ó, ficaram andando de ombros curvados. Terminou a pesquisa, qual foi o resultado? 100% deles afirmaram que depois dessa postura, durante 30 minutos, eles tiveram uma baixa de energia. Eles ficaram cabisbaixo e ficaram o resto do dia mal. Eles não conseguiram retomar, né, o seu bem-estar.
E eles observaram que principalmente aquelas pessoas que têm tendência à depressão, elas já tomaram essa postura para si. Então, observem isso. Então, quantas vezes a gente acorda mal, sem querer levantar da cama, e principalmente nessa pandemia, que todo mundo ficou mal mesmo, sem querer levantar da cama. Quantas vezes a gente ficou de pijama o resto do dia e a gente ficou triste o resto do dia? Agora, quando você inverte isso, quando você consegue reverter isso, olha, não vou para lugar nenhum não, mas deixa eu colocar um batom aqui, deixa eu prender o cabelo, deixa eu colocar a mão aqui no sol para captar energia. A gente já muda, tá? Então, o ser humano tem muito pensamento ruim, né? E tem muito pensamento bom. E tem um grupo de pessoas que sabem lidar mais fácil com isso e outros que também aprenderam a identificar esse estado e conseguem reverter. Eu aprendi a identificar meu estado, né? Então, sempre quanto mais assim eu acordo, mais assim cansada, mais eu falo, bora Priscila, levanta daí, né? Todo mundo acha que eu sou esse astral, mas não, gente, todo mundo tem seus altos e baixos. Agora, a forma como a gente lida com isso é que vai determinar quem nós somos. É quem vai determinar como nós queremos que o outro nos veja. E muitas pessoas nesse estado de vítima, muitas pessoas gostam de se sentir vítimas, né? Por quê? Porque chama a atenção do outro, porque é uma forma dele se comunicar. Como muitas pessoas também não querem mudar o seu estado de obesidade. Por quê? Porque elas estão bem naquilo, elas usam a gordura para esconder muito de si. Outros não aceitam a obesidade como condição. E é incrível, ó. Eu tenho outra paciente, a Adriana, ela é uma enfermeira. Ela chegou aqui, ela já tinha um tempão, gente, um tempão sem conseguir emprego. Aí ela falou, Pri, sabe o que eu decidi? Eu parei de me fazer de vítima. Porque cada vez que ia, não conseguia emprego e ela ia o quê? Se sabotando, ia comendo mais. Ela falou, Pri, eu cansei desse papel de vítima. Esse papel de vítima não condiz comigo. Eu vou cuidar de mim. Ela é desempregada. E ela fez o 5S comigo. Ela perdeu 20 quilos. Gente, a reavaliação, eu parecia estar outra pessoa aqui na minha frente. O empoderamento dela. Então, naquela primeira avaliação, que você chega de ombros curvos, com vergonha de tirar a roupa, né? Vem com a roupa folgada, se consertando, não querendo pesar. Na última avaliação, 99% dos meus pacientes, eles pegam a roupa que dê para moldar mais o corpo, né? Que dê para delinear mais o corpo. Eles pegam uma roupa bonita para reavaliação. Eles vêm com batom, eles vêm com o ombro, né, para trás. Eles chegam aqui com um empoderamento fantástico. É uma conquista fantástica. E logo em seguida, a Adriana chegou e falou, Pri, eu já tenho 2 propostas de trabalho. Então, gente, se você não tiver bem com sua autoestima, o pessimismo toma conta. Ó, autoestima e pessimismo andam coligados. Agora, quando você tá bem consigo mesmo, você sabe do que você é capaz, minha filha, você conquista o mundo. E eu sempre falo para meus pacientes, olha, se você conseguir emagrecer, você consegue tudo nessa vida. Não tô conseguindo acenar aqui não, deixa eu acenar aqui. Ai, se você... Eu fiz aqui besteira, peraí. E eu sempre falo para meus pacientes, se você consegue emagrecer, você consegue tudo nessa vida. Por quê? Porque o alimento, ele representa muita coisa, né? Ele representa cultura, ele representa o social, ele representa a confraternização, ele representa o acalento, né? Ele representa a compensação de um sentimento. Então, se você consegue dominar, se você consegue ter domínio desse alimento que você vai ingerir, você consegue ter domínio de tudo. E a gente tem que parar disso, de colocar o alimento como recompensa, né? De colocar a sua autoimagem porque está acima do peso como vítima, de colocar a gordura como
fazendo parte ali, que faz parte do seu corpo, que é intrínseco sua. Não, a gordura não faz parte do seu corpo, tá? É um corpo estranho, a gordura não é inerte, a gordura ela produz muitos hormônios que estão associados também com a nossa baixa de autoestima, produz muitos hormônios que interferem no nosso metabolismo, que interferem no nosso sono, tá? Então, assim, não aceita esse estado como condição e a partir do momento que você muda a sua linguagem, tá? Muda a sua linguagem corporal, você consegue mudar muita coisa na sua vida. E quando a gente está acima do peso, a nossa linguagem corporal, ela parece que é padronizada. Ela parece que é estigmatizada, né? Então, é aquela pessoa que muitas vezes tem autoestima baixa, que anda com os ombros rolados, que tem uma dificuldade para andar. E outra coisa, pela dor. Então, quem está acima do peso, eu lembro quando eu estava gestante, eu morria de dor lombar. Eu morria de dor no joelho, eu morria de dor nas minhas articulações, porque é muito pequeno o joelho, gente, para carregar peso. Olha o tamanho do nosso pé para comportar o quê? 60, 100 quilos, é muito, né? Então, assim, eu tenho Tânia mesmo, que ela tinha uma dor no joelho, que ela já tinha ido para reumatologista, ela já tinha ido para tudo quanto era lugar e não descobria. Ela perdeu 13 quilos, logo no início ela perdeu 5 quilos, ela não tô mais usando remédio, não preciso mais de remédio, eu estava apenas com sobrepeso. E aí o que? Se entupindo de medicamentos, se entupindo de anti-inflamatório para aliviar a dor, se entupindo de analgésico. Então, enfim, a obesidade é doença, tá? Não é a cultura do magro do que eu tô falando aqui, eu tô falando mesmo de casos de saúde pública, segundo a Organização Mundial de Saúde, tá? Sobrepeso e obesidade são casos de saúde pública que precisam ser tratados, são doenças, tá? Não tô falando de gordofobia, não tô falando de nada. Mas quando a gente se empodera, quando a gente muda a nossa linguagem para o outro e para o mundo, tudo começa a fluir melhor. Eu estava lendo que tem uma pesquisadora chamada Amy Cuddy, eu não sei se fala assim, mas ela é uma pesquisadora, é uma psicóloga e uma professora de Harvard. E ela já escreveu muitos artigos, vocês podem colocar no Google aí que vocês vão ver os artigos dela. Ela fala que para a gente mudar, né, a nossa linguagem corporal, basta apenas ficar 2 minutos na mesma posição. Como, por exemplo, você tem uma reunião, eu vou falar aqui, vou apresentar um artigo. Se você ficar 2 minutos em uma posição de empoderamento, tipo Mulher Maravilha, 2 minutos, ou tipo assim, ó, poderoso chefão. Se você ficar 2 minutos, você já trabalha, já muda a sua expressão corporal. Você já trabalha o seu empoderamento. E se você ficar numa posição de fraqueza, né, cabisbaixo, 2 minutos, gente, não tô falando meia hora não. 2 minutos nessa posição, ó, de tristeza, você já começa a desenvolver a fraqueza em você. Então, ficar na cama, recolhida, isso é artigo científico, tá? Não sei o que tô falando, não. Você começa a desenvolver esse padrão. E eu falo isso quimicamente. Ela fez a pesquisa, né? Eu não sei com quantos indivíduos, eu tenho anotado aqui, mas eu não me recordo agora. Depois eu vou ver aqui para vocês. Ela fez uma pesquisa, acho que foi mais de 200 indivíduos, colocou na posição de poder e o nível de testosterona aumentou em 20%. Então, quando a gente fala de testosterona, a gente fala de empoderamento, a gente fala de um hormônio que nos dá, né, força e reduzir o cortisol. Quando a gente fala de cortisol, a gente fala de que? Estresse, um hormônio que muitas vezes do medo, um hormônio que muitas vezes nos paralisa. Então, quimicamente falando, depois eles testaram, né, através da saliva desses pacientes, através de exames, e viram que nos pacientes que ficaram 2 minutos durante um tempo, aumentaram
o nível de testosterona e reduziram o nível de cortisol. E ao contrário também, os pacientes que ficaram na posição, né, de tristeza, numa posição de fraqueza, eles reduziram testosterona e aumentaram o cortisol. E a história dessa pesquisadora é muito interessante, porque ela sempre foi inteligente. E quando jovem, ela sofreu um acidente, né, que causou lesão no seu cérebro, diminuindo o seu QI. Então, a faculdade dela, que ela demorou 4 anos a mais para se formar do que as outras pessoas. E sempre quando ela ia fazer as entrevistas, ela nunca conseguia emprego por causa dessa reação, dessa linguagem corporal dela, né? De fraqueza, de vítima. E aí ela começou a pesquisar e ela mudou essa postura dela. Então, ela ia para as entrevistas, por mais que por dentro ela estivesse nervosa, ela ia toda empoderada, né? Na autoconfiança, acreditando. Não tô falando de arrogância, tá? Eu tô falando só da pessoa demonstrar autoconfiança e segura de si. Então, quando você é segura de si, o outro pode falar o que for. Você é segura de si e basta. Você se basta. Você se basta. E ela começou, e aí ela foi contratada para Harvard. Então, ela usou a síndrome do impostor ao contrário. Porque a síndrome do impostor é aquelas pessoas que elas se auto-sabotam, que elas sempre se acham menos do que merecem, né? Então, assim, se alguém te elogia, você fala que não precisa, que não é isso. Se alguém elogia seu trabalho, você fala para outra pessoa, nada, que nada. Você tá bem, você emagreceu, que nada, eu tô péssima. Você tá bem, hoje tá bonita, ai, hoje eu tô num dia péssimo. Então, você sempre diz um não para um elogio, você sempre se acha que vale menos. Essa é a síndrome do impostor. Você sempre se coloca como vítima, você entra num padrão de depressão. Então você acaba colocando na sua mente que você não é merecedor. Não é merecedor da felicidade, não é merecedor da família, não é merecedor daquilo que está acontecendo na sua vida. E todo mundo é merecedor. Então ela começou a se empoderar. Então, por mais que a expressão corporal dela falasse que ela estava nervosa, né, que ela tem um QI a menos, ela começou a trabalhar esse empoderamento. Então, eu aconselho que todo mundo faça lá, ó, a pose da Mulher Maravilha. Quando o jogador de futebol faz um gol, ele faz logo assim, ó, que ele é retado mesmo. Então, a gente tem que fazer isso. Vamos fazer isso 2 minutos, todos os dias. Eu vou começar a fazer isso também. Vamos fazer isso 2 minutos, que segundo os estudos mostram que isso aumenta a nossa testosterona e diminui o nosso cortisol e melhora o nosso empoderamento, tá? Então, não deixa o outro falar de você. Fale de você com sua expressão corporal. Então, às vezes da nossa boca sai algo e o nosso corpo diz outra coisa. Então, é muito importante essa comunicação dos dois, né? A comunicação verbal e a comunicação corporal. Porque você começa a entrar em acreditação. Porque você fala uma coisa e o corpo diz outra, então o outro que está te entrevistando, o outro que está conversando com você, não vai acreditar, né? Então, assim, e aí como você tá? Eu tô ótima, tô bem ótima. Mas se eu perguntar, e aí, como você tá? Eu tô ótima, tô bem, tô feliz. Então você fala, tô feliz, tô bem, tô feliz, né? E o tom da nossa voz também fala muito. A gente aqui fala muito oxente, né? E o oxente, gente, aqui em Salvador, aqui na Bahia, o oxe e o oxente, você tem um diálogo com a pessoa só com essa palavra. E tudo depende da forma como você fala o oxe e o oxente. Eu tive uma conversa com minha mãe que eu dou muita risada. Eu falei, minha mãe, como você tá bem? Ela fala, oxente. E aí, mãe, você tá bem? Oxente, menina, oxente. Então, tudo é a forma como você fala. Um oxente, oxente, oxente é a pergunta, oxente é a afirmação.
Tudo depende do tom, tudo depende né, do ponto que você coloca lá, da exclamação, da interrogação, da pontuação, enfim. Então a gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo. Então se você não quer ir, não quer fazer, fala que não quer. Se você tá feliz, fala que tá feliz, não precisa falar que tá triste não. Então se o outro chegar e falar pra você que você não é capaz, você tem que falar pra ele que você é capaz. Por mais que você lá dentro tenha aquele, né? Ai meu Deus, será que eu vou ser capaz? Mas não precisa passar isso pro outro, tá? Porque já basta nós sermos os nossos sabotadores. O outro não precisa ser nosso sabotador. E a gente só deixa o outro sabotar se a gente começar a se sabotar. A gente só deixa o outro interferir na nossa vida a partir do momento que a gente abre para isso, se abre para isso, abre as portas para isso. Porque quando você falar que você é capaz, que você está tendo resultado sim, ela vai acreditar, tá certo? Então, de sabotador já basta o outro, já basta o mundo à nossa volta. A gente tem que trabalhar com os nossos sabotadores internos, nossos sabotadores externos e trabalhar a nossa autoconfiança e a nossa expressão corporal. Nossa expressão corporal está totalmente em sintonia com a nossa autoestima, com o nosso empoderamento, da forma que nós lidamos com o mundo, com o nosso dia a dia, com as nossas labutas, e cada um tem uma forma de lidar, tá? Tem pessoas que têm uma tendência maior, né, à depressão, tem pessoas que têm tendência maior a serem polianas, tá no caos, né, e fala que vai estar tudo bem, vai estar tudo bem, por mais que lá dentro você sinta um medinho, mas a gente não precisa transparecer, né, esse medo para o outro. Claro que nós não precisamos ser a fortaleza o tempo todo, a gente se cansa, a gente tem que fraquejar sim, a gente tem que chorar sim, porque a gente não é super-herói, a gente é humano. Mas eu tô falando só com relação a sabotadores e a nossa linguagem de autoestima. Então, se você quer melhorar a sua autoestima, você tem que adotar uma linguagem corporal de empoderamento, de bem-estar, de saúde. Você não vai ter uma melhora de autoestima se você andar com o ombro encurvado, coluna retraída, né? Olhos baixos, aí vai ser mais difícil. E lembra que a partir do momento em que a gente reflete para o mundo autoconfiança, a gente reflete para o mundo felicidade, ele traz de volta, tá? A gente atrai o que a gente emana. Então, se a gente emana felicidade, a gente atrai isso. Se a gente emana tristeza, atrai isso. Isso é física quântica. Isso é ciência, tá? E é muito bonito ver a transformação desses meus pacientes, né? Então, quando eles chegam aqui, já finalizando, quando alcançam a meta, eles chegam empoderados, eles chegam felizes, eles chegam autoconfiantes, porque eles conseguiram o que muitas pessoas apontaram dele, disseram que não ia conseguir, que não ia dar certo. Mas eu sempre falo assim, que as experiências passadas, elas não refletem e não devem ser um carimbo imutável para o resto da nossa vida. Não é porque não deu certo um programa de emagrecimento que você fez há 5 anos atrás. Peraí que eu tô com calor. Não é porque não deu certo um programa de emagrecimento que você fez no ano passado que agora não vai dar certo. Eu não sou a mesma de um mês atrás. Eu não sou a mesma de 5 anos. Eu não sou a mesma de ontem. Hoje eu já sou outra, né? Então assim, não é porque não deu certo de outra vez com outro método que agora não vai dar certo. Porque você não é a mesma. Então, tudo muda, o mundo gira, né? As coisas podem estar conspirando de outra forma, a sua mentalidade pode estar outra, né? A sua vontade de mudança pode estar outra também, ou a sua necessidade de mudança pode estar outra, porque muitas vezes a gente muda, não é nem pela vontade, é pela necessidade. Então, quando você tá com colesterol alto, tá com uma glicemia alta, tá com uma dor no seu corpo por causa do sobrepeso, você necessita mudar.
Você não precisa mudar, mas você necessita porque é vital. Ou você muda, ou você vai morrer mais cedo. Infelizmente, né? Porque o nosso corpo, ele é uma máquina, tá? Mas essa máquina, uma hora, ela pode pifar, se a gente não der um combustível bom para essa máquina. Então, se a gente der combustível ruim, essa máquina vai, o quê? Diminuir a longevidade dela. Agora, se a gente der um combustível bom, né? Faz uma atividade física, coloca para dentro antioxidante, vitaminas, coloca muitas frutas, muita proteína, essa máquina vai ter mais longevidade, né? Então, assim, eu tô voltando a fazer essas lives e eu tô muito feliz hoje de falar desse tema e falar aqui pra essa galera que tem um bocado que já fez o 5S comigo, que tá aqui, que são minhas pupilinhas, todas magrinhas. E eu vou fazer durante esses 10 dias essas 10 lives. Quem não assistiu aqui no Instagram vai ficar salvo no YouTube. Vão lá no nosso canal, tá? Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, que tá muito legal. Todas as receitas que eu já dou durante esse tempo todo, tá lá no YouTube. Várias dicas, né? Então, essas lives ficam salvas lá. Se eu tocar aqui o pensamento, o coração de uma pessoa, pra mim eu já vou estar super feliz. Se eu tiver aqui uma pessoa me ouvindo, eu tiver 10, eu tiver 100, pra mim eu já vou estar feliz. E eu sou muito feliz em poder ser essa voz, né? E tá ajudando a tantas pessoas a se transformarem, a transformar um pouquinho da sua saúde, que isso é o que importa. Então, eu vou estar começando essa maratona de lives. Vão ser 10 lives essa semana, todos os dias. Amanhã vai ter a live do Emagrecendo na Cozinha com Pri, que vai ser um hambúrguer de vegetais proteico fantástico, porque a gente coloca a desculpa em tudo, né? Que não sabe cozinhar, que não sabe comprar comida, que não tem quem cozinhe. E nessa live de terça eu sempre mostro como é fácil cozinhar, porque eu faço cada prato em menos de 30 minutos aqui nesse tempo, tá bom? Então, um beijo! Vamos começar essa maratona, vem aqui maratonar comigo, que tá sendo um prazer. E que bom que eu voltei a falar aqui pra vocês. Joana, Marli, Ive. Ao voltar no rio, nem o rio, nem o homem serão os mesmos. Exatamente, exatamente. Não somos, e que bom que nós não somos os mesmos, né? Que a gente está em constante evolução, que o meu pensamento, que antes era um, hoje já é outro, né? Que o meu olhar diante do outro. Quantas vezes a gente tem aquela amiga que a primeira impressão, você, não fui com a cara dessa menina, daqui a pouco ela é sua melhor amiga, porque o nosso pensamento muda, a gente, o conhecimento do outro e o conhecimento de nós mesmos e o conhecimento do mundo favorece isso, tá bom? Um beijo a todos vocês, Carlinha entrou aqui e até amanhã, tá bom?